querido, olá minha querida, tudo bem com vocês? É um prazer poder falar contigo e eu queria falar um assunto hoje interessante, mas antes de mais nada eu gostaria de te parabenizar por seguir ao nosso canal Empresários do Século XXI, que é um canal que foi criado para poder mostrar, para poder incentivar e para poder guiar você que deseja algo novo na sua vida, uma forma, sabe? Talvez você está aí procurando uma forma de ganhar dinheiro mais rápido. E eu não digo mais rápido, mas uma forma de ganhar dinheiro mais simples e mais assim, é algo que dura, não é essa bagunça que tem por aí de pirâmide financeira, essas coisas. Eu sou da área do marketing multinível, eu trabalho com isso já tem mais de 6 anos em uma só empresa, mas eu já conheci isso há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e esse negócio ele tem crescido a cada dia, tá? Já tivemos altos e baixos, mas esse negócio ele tem crescido a cada dia, tá? Por quê? Porque nós temos procurado se adequar, adaptar ao sistema de trabalho desse negócio, tá? Bom, o que eu tenho para falar hoje para você é que o que me moveu, o que me trouxe a trabalhar com marketing multinível é simples. O marketing multinível ele é um negócio que não é divulgado no nosso país muito, quer dizer, se divulga muito pouco, mas bem pouco mesmo. E por que eles não falam tanto disso? Tá simples, porque não interessam para eles, tá? A maior pirâmide que tem hoje, a maior pirâmide financeira que há hoje no nosso país, e eu quero falar só do nosso país, tá? Porque eu não moro fora, eu moro aqui no Brasil. Por quê? As pessoas elas não têm muitas informações. As pessoas elas não são ensinadas a ler, não são ensinadas a pensar. As pessoas são ensinadas a trabalhar, tá ok? Desde pequeno, os nossos pais, eles nos ensinam que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar com coisa que isso vai mudar a sua vida, tá bom? Então, esse sistema, ele foi criado justamente para poder criar escravos. Há um sistema, essa pirâmide, tá, que eu quero falar para você, que é uma pirâmide, pensa numa pirâmide, é simples, tá? Você vai ver que uma pirâmide tem sempre, ela é sempre pequenininha aqui no topo e na base dela, ela é larga. Então, é simples, tá? Há uma pequena classe de pessoas que estão no poder que elas fazem o quê? O que elas fazem? Elas criam regras, criam leis, criam impostos e criam tudo e fazem com que o povo se adeque ao sistema deles, tá? Então, essa é a pior pirâmide que existe no mundo, tá bom? Não é aquela pirâmide financeira que você já viu falar por aí, de corrente financeira, onde a pessoa vai lá, deposita dinheiro e perde tudo. Isso aí é uma coisa ruim? Mas isso aí nem se compara à maior pirâmide que existe, que é a pirâmide brasileira, onde há uma pequena parte no topo e sempre são os mesmos que estão ali, tá? E quando não são os mesmos, são os filhos deles que estão ali, os parentes, alguém que estão ali, os netos. E esse pequeno grupinho que comanda toda essa pirâmide maldita, tá? Que essa pirâmide ela foi criada para poder só beneficiá-los, tá bom? Porque é simples, eles ali conseguiram criar duas classes, a classe trabalhadora e a classe autônoma, tá bom? Que essas duas classes são as que comandam, as que mantêm esse pessoal no poder, tá bom? Por quê? Porque a classe trabalhadora, por exemplo, ela vai ter que trabalhar 8 horas por dia, vai ter férias uma vez ao ano, vai ter folga quando der, tá? E vai trabalhar por 35 anos no mínimo para poder se aposentar, tá bom? E o autônomo também. Talvez ele não vai trabalhar 8 horas por dia, porque o autônomo, por exemplo, ele estava na classe dos trabalhadores, tem carteira assinada, essas coisas todas. E ele fez o quê? Ele se cansou de trabalhar para os outros e ele montou o seu próprio negócio. Só que ele pensou que ele ia prosperar, que ele ia ter liberdade, só que ele trabalha mais do que o empregado. Tá? Por quê? Porque além dele ter que trabalhar com o seu corpo, ele vai ter que ainda prestar conta para o governo. Tá? Essas são as duas classes que essa pirâmide comanda, tá bom? Por quê? Porque essas duas classes, elas nunca serão livres, elas sempre terão que trabalhar para os outros, elas sempre terão que trabalhar para se manter vivas, tá? Então, essa pirâmide, ela nunca vai permitir com que essas duas classes ganhem mais, tá? Por quê? Porque é uma forma deles dominarem essas duas classes. Então, para fazer
essas duas classes continuar trabalhando, inventam-se dívidas para elas. Dívidas em quê? Em carro financiado, casa própria de 20 anos, tá? Para a pessoa ficar presa, tá? Juros altos de cartão de crédito, enfim, tudo, ou seja, tudo caro, né? Uma casa, por exemplo, uma casa financiada que custaria para ser construída 15 mil reais, essas casinhas populares que tem por aí, tá? E eu já procurei saber porque eu tenho amigos que são mestres de obras, tá bom? E eles falaram, olha, Enéas, essa casinha aqui com 15, 20 mil você faz ela brincando, tá bom? Então, uma casa de 15, 20 mil reais, que é o custo para se ficar pronta, tá? Então o que acontece? Eles vendem por 80, por 100 mil reais e financiam por 20 anos, que você sabe que você vai pagar em umas 10 casas dessa. Então eu vou te falar para você que isso tudo é parte de um sistema e você, infelizmente, faz parte desse sistema, tá? Por isso que essa pirâmide financeira, ela não vai deixar você prosperar na vida, ela nunca vai permitir que você ganhe mais, entendeu? Porque se você ganha mais, você vai pensar, e é isso que eles não querem, tá? Que você pense. Essa pirâmide, ela não quer que você pense, porque se você pensar, se você tiver tempo para poder pensar, você vai prosperar, tá ok? E então por isso que eles ditam as regras, tá? Que você tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, olha só, as pessoas, eles dão um transporte público pro povo muito, muito terrível, justamente para isso mesmo, para poder cansar o povo. Talvez você possa estar rindo disso que eu estou falando para você, mas essa é uma verdade. Eles fazem de tudo para você ficar cansado, tá? Para você sair para trabalhar cedo, tá? Ficar ali o dia todo trabalhando e chegar em casa à noite cansado, moído, estressado, para não ter tempo de ler, de estudar, de pesquisar nada, ficar só ali trabalhando, bitolado, tá bom? E eles aumentam os juros, os impostos, tudo, entendeu? Para você que ganha pouco, que ganha mal, toda parte desse seu salário vai para poder pagar impostos, entendeu? Todo brasileiro paga-se imposto 5 meses no ano. 5 meses. Os 5 primeiros meses são para pagar impostos. Tá entendendo isso? Então, o que eu estou te falando é algo sério. É algo que você deveria pensar, tá? Que talvez você não está conseguindo ter sucesso porque você faz parte de uma pirâmide financeira. Faz parte de um sistema que não vai te deixar prosperar, que não vai te permitir prosperar. E o pior de tudo é que muitas pessoas hoje, elas não entendem que vão querer se aposentar e não vão conseguir se aposentar, tá? Porque o sistema está falindo, está quebrando. Então, se eu fosse você, eu pensaria melhor, porque talvez você pensa que pelo fato de você ter uma faculdade, de você ter aí um estudo, que a sua vida já está resolvida, e não está. Eu conheço pessoas que se formam a cada ano, milhares de pessoas que se formam a cada ano, eles se formam para não trabalhar. É uma grande verdade, porque as faculdades, elas são empresa de vender profissões. Exatamente. Elas vendem profissões, tá entendendo? Então hoje se ganha dinheiro, muito dinheiro, é uma empresa lucrativa, porque hoje entram pessoas lá nas faculdades, estudam 5, 10 anos para poder sair, para trabalhar para os outros, para poder correr atrás de um salário mísero. É assim que acontece hoje. Aí muitas pessoas falam assim, não, mas eu tenho faculdade e eu tenho um emprego ótimo. Olha, parabéns para você, tá? Porque você é um dentre esses 10 mil, desses milhares que se formam todos os anos, que conseguiu, tá? Mas a maioria, as outras pessoas, elas não conseguiram. Por quê? Porque elas pensam, a faculdade coloca na cabeça dela de que ela vai se formar e vai ser feliz, tá bom? Então, só que isso é uma mentira grandiosa, porque isso é parte do sistema e você faz parte desse sistema. Por isso que eu hoje trabalho com marketing multinível, tá? E muitas outras coisas também que eu faço. E a gente não depende desse sistema. Claro, não tem como falar que você vai sair desse sistema totalmente, tá? Por quê? Porque você vive nesse país, então você tem que estar debaixo de leis. Mas
Quem busca outras coisas, quem trabalha com marketing multinível, quem trabalha com outros tipos de marketing, por exemplo, eles vão pegar só um pouco desse sistema e não todo ele, como muitas pessoas pegam. Isso aí são coisas que você vai pegar, mas falando do todo, tá? Você não vai sofrer os danos que uma pessoa qualquer sofre, tá? Por quê? Porque você vai estar dentro de algo que não depende totalmente desse sistema falido que tem por aí, tá bom? Então eu queria que você pensasse nisso, tá? Esse é o nosso vídeo e eu queria falar para você no próximo vídeo algo mais interessante ainda sobre o sistema escravo do nosso país, tá bom? Até mais, sucesso e tchau, tchau.